Bom dia, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Para nós é uma grande alegria estarmos dando as boas-vindas a vocês nessa manhã maravilhosa que nosso Deus incrível nos preparou, né? É uma grande alegria estar hoje unidas aqui como mãe e filha e como irmã em Cristo, né? Desejando que nós possamos ter esse dia incrível, maravilhoso, né? Junto ao nosso Deus, né? Esse momento especial onde a Igreja da Bomba, de Vitória, de Moreno e do Cabo, né? Estaremos todos unidos, né? Num momento único que nunca mais tivemos, mas que Deus, ele de alguma forma, ele prepara para a gente. Agora eu vou ler uma escritura para nos encorajar nesse momento especial, que fica lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém. Eu quero convidá-los a todos para uma oração. Querido eterno Deus, maravilhoso Pai, eu quero nesse momento, Deus, te convidar para esse momento especial, Deus, agradecer ao Senhor por essa oportunidade, Pai, de estarmos unidos, Pai, num só pensamento, Pai, que é todos voltados para o Senhor. Eu agradeço por cada um, Pai, que faz parte dessa igreja, desse corpo, Pai. Agradeço pelo Senhor, seu nosso Pai, tão querido e amado, Deus. Obrigado por todas as oportunidades que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai, mais uma vez, pela nossa saúde, Pai, por podermos compartilhar, Pai, juntos com o Senhor, Pai, das alegrias do reino, Pai. Eu oro no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Muito grata, Senhor. Amém. Amém. Agora nós vamos para o momento de louvor. Olá, irmãos. Que coisa boa estarmos juntos. Vamos louvar a Deus. Canção Nunca Deixarei Meu Mestre. Nunca jamais deixarei meu mestre, nunca jamais meu libertador, nunca jamais deixarei meu mestre, aquele que por mim sofreu, aquele que me deu amor, enfrentando o mundo traidor, e a minha vida perdoou. Nunca jamais, nunca jamais deixarei meu mestre, nunca jamais meu libertador, nunca jamais deixarei meu mestre, aquele que me faz crescer, pra sempre vou permanecer, na luta desse meu viver, unido e firme até vencer. Nunca jamais, nunca jamais deixarei meu mestre, nunca jamais meu libertador, nunca jamais deixarei meu mestre, aquele que por mim sofreu, aquele que me deu amor, enfrentou o mundo traidor, e a minha vida perdoou. Nunca jamais. Vamos continuar louvando com a canção Ó Deus. Ó Deus, que traz alegria, dando força e coragem pra lutar cada dia. Ó Deus, que nos dá confiança, como luz da manhã, renova nova esperança, refrigera a alma, faz bem ao coração, trazendo sentido no mundo de ilusão, refrigera a
coração é sem sentido no mundo de ilusão. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. Seja muito bem-vindo, você, meu irmão, da Igreja em Casa de Vitória, Moreno, Jaboatão e do Cabo. Hoje é o dia que a gente está em conjunto num culto junto com a Igreja da Bombo Demetério. O que vamos estudar hoje é uma série de aulas que estamos estudando na nossa igreja em casa sobre oração, sobre relacionamento com Deus. E hoje essa série de aulas tem como nome O Deus que nos ouve e nos ensina. E hoje vamos estudar a mensagem com o tema A oposição de Deus às vaidades dos homens. Eu espero que você tenha visto a aula anterior para que você possa ter uma contextualização do que estamos falando. Mas se não, eu vou fazer um breve resumo do que já estamos falando aqui nessa aula. Alguns estudiosos atribuem como Davi tendo escrito pelo menos 73 salmos. Só que a gente precisa entender como é que funcionava essa questão da autoria das obras antigas, porque entendendo sobre isso, a gente também vai entender o que vamos falar na aula de hoje. Na antiguidade, muitos autores, o qual algumas obras foram atribuídas a eles, não foram escritas por eles mesmos. Por exemplo, um filósofo famoso chamado Platão, alguns estudiosos dizem que algumas das suas obras não foram escritos, ou parte de suas obras não foram escritos exatamente por ele. Na verdade, eram diálogos que havia entre os alunos nos seus debates, que foram registrados, só que com o tempo esses registros foram atribuídos a Platão como sendo de autoria dele. Assim, a gente pode entender de algo que pode ter acontecido também com Davi. Esses 73 salmos que foram atribuídos a ele, embora seja um consenso de que Davi é quem tenha sido quem tenha dado o pontapé inicial para o livro de Salmos como um todo, não necessariamente foi de autoria dele todos os 73 salmos que se atribuem a ele como o escritor. O que podemos aprender com isso é que muitas pessoas que contribuíram para que a Bíblia fosse escrita, eles não tinham a vaidade a ponto de exigir um registro com o seu nome estampado como autor de uma obra ou como coautor de uma obra. E quando se estuda sobre os Salmos, vemos que até nesse tipo de detalhe, a integridade do homem é confrontada. O homem, como os reis que estão sendo falados no Salmo capítulo 2, apresentam com clareza que o que a ação do pecado é capaz de fazer com as emoções, com os sentimentos de um ser humano. Quando nos deparamos com homens como esses reis, podemos pensar que se trata de ações somente dos ímpios, exclusiva de ímpios. Mas o que esse salmo está nos dizendo é que você está sendo vasculhado por Deus, tanto por dentro como por fora. Quando estudamos salmos,
a gente pode traçar um parâmetro da nossa espiritualidade. Seja quando você foca na profundidade da sua oração, seja quando você foca o quanto você consegue enxergar a vida espiritual ou a situação como o salmista estava enxergando. Um estudioso disse uma vez que os salmos são úteis, pois formam uma literatura genuinamente dialógica que expressa os dois lados da conversa da fé, o lado de Deus e o lado do homem na comunhão. Os salmos são importantes porque podemos aprender como orar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na revolta ou na paz. Naquela época, havia o costume dos povos que eram subjugados por outros de tentar aproveitar a oportunidade da transição de reinados, quando um rei morria e se ascendia outro rei para governar aquela nação, e de aproveitar dessa situação para tentar alcançar a liberdade. E é o que vemos que está acontecendo aqui em Salmo capítulo 2. É um momento entre Davi e Deus, onde ele expressa para Deus as tramas que estavam acontecendo de reis que não queriam ser reinados pelo ungido de Deus, nem por Deus. Por isso que a Bíblia fala no Salmo capítulo 2, versículo 1 ao 3, porque se amontinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos nós as suas algemas. A vaidade, o orgulho, a presunção havia tomado o coração de homens como esses reis, a ponto deles acreditarem que se levantar contra o Senhor e contra o ungido de Deus alcançariam a liberdade das amarras de Deus. Fazer parte do povo onde o ungido de Deus e o próprio Deus é quem reina, para eles era como uma escravidão. E é assim que funciona a mente de muitas pessoas. Pessoas que são chamadas a fazer parte do reino de Deus, se submeter à vontade de Deus. E quando ele entende essa mensagem, ele vê que essa mensagem é ofensiva. Acreditam que viver longe da vontade de Deus é viver na liberdade, é ser livre. E por isso não querem que Deus reine na figura do ungido, na figura do Messias. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, vemos pessoas não querendo coroar o Messias como rei. O que vamos estudar hoje é sobre quais são as reações de Deus nesse contexto de apresentação desse salmo messiânico, desse salmo de um rei, um salmo real, mas que tem uma mensagem messiânica por trás. Em Salmo 2, versículo 4, a Bíblia diz: do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Estava assistindo um vídeo que mostrava um momento que pessoas foram pegas de surpresa. E teve um caso bastante curioso nesse vídeo que eu assisti. Um rapaz já estava participando de uma live numa rede social e de repente o telefone dele toca. E o outro rapaz que estava comandando o programa disse: ele pode atender. E mesmo na live lá, o rapaz ele atendeu o telefone. Aí o camarada que atendeu o telefone, ele estava recebendo a ligação do chefe dele. E o chefe ligou para demiti-lo por telefone. Imagina como ficou esse camarada.
para continuar essa live, como é que foi a reação dele, a surpresa que ele foi pego. O que esse versículo está nos falando, em outras palavras, é que isso não acontece com Deus. O que vemos nesse verso é que Deus não é pego de surpresa quando vê esse tipo de postura vindo de homens como desses reis que está sendo falado aqui em Salmo capítulo 2. Eu e você podemos ser pegos de surpresa quando alguém tem uma opinião de que nós somos opressores, que nós queremos escravizar as pessoas, que não confiamos nas pessoas a ponto de deixá-las livres. Principalmente quando a gente está levando a mensagem de Deus, mostrando as passagens bíblicas para que aquelas pessoas se submetam ao que a Bíblia fala. Deus não é pego de surpresa quando as pessoas o descrevem como um tirano e que, no mínimo, merece de nós um sentimento de revolta. Deus já sabia que ao estabelecer a sua vontade na palavra de Deus revelada aqui na terra, na figura de Jesus Cristo, que muitas pessoas olhariam para isso como um todo e veriam que Deus como tendo uma imagem como de alguém opressor. Uma vez estava assistindo um debate de um humorista em uma política, onde o humorista ele expressava o seu coração sobre como é que ele se sentia com esse levante de pessoas que estão expressando o desejo de que o Brasil seja se valorize mais os valores conservadores. E essa pessoa estava expressando que ele se sentia ameaçado por isso. Ameaçado por esse tipo de levante. E foi assim que aconteceu quando Jesus viveu entre nós. Os religiosos da época, a todo instante, se sentiam ameaçados por Jesus. Essa expressão, falada no Salmo 2, versículo 4, no seu trono, nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles, é uma expressão antropomórfica. Mas, afinal de contas, o que é uma expressão antropomórfica? Essa expressão antropomórfica é quando vemos Deus usar gestos humanos na Bíblia. Gestos como Deus ri, Deus chora, se arrepende, fica triste, a mão de Deus, a voz da ira. Essa é uma mensagem antropomórfica é uma mensagem de um Deus que se rebaixa ao ser humano, que se mistura com os sentimentos e emoções humanas por escolha própria, para que, de alguma forma, o homem possa entender a mensagem de salvação. Vamos buscar entender o que essa expressão antropomórfica tem a nos ensinar. Essa expressão que eu já li, fala o seguinte: do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoar deles. Certamente você já viu a cena de um pai que vê o seu filho falar ou fazer alguma tolice, mas a cena é uma cena engraçada. Eu já vi diversos pais passarem por situação como essa, uma situação que ele não consegue conter a seriedade e sorrir com aquela situação. Essa é a melhor forma que eu encontrei para explicar esse verso. Deus não é pego de surpresa com a atitude tola dos homens, como esses reis que se rebelam contra o ungido de Deus e contra o próprio Deus. Ele vê os homens que, como esses reis, querem quebrar o elo da soberania de Deus. Só que a soberania de Deus não pode ser quebrada. E Deus acha engraçado ver homens tentando fazer
buscando ter essa tentativa de quebrar o elo da soberania de Deus. É como se ele visse essa tentativa de rompimento da soberania de Deus e dissesse para si mesmo, sorrindo: de onde foi que eles tiraram essa ideia? Que ideia mais tosca é essa? E essa mensagem antropomórfica continua no verso seguinte. A Bíblia fala no Salmo 2, versículo 5: em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo. Agora, o que vemos nesse verso é a voz da ira de Deus. O que é capaz de fazer a voz da ira de Deus, o que ela é capaz de causar na vida de uma pessoa. Eu lembro a vocês a mensagem que eu estava falando sobre a alegoria que eu estava trazendo da cena do pai. Que eu falei, né, do pai que vê a cena engraçada do filho, mesmo ela sendo uma cena ruim. Mesmo o pai achando engraçado, se for algo errado, o que o seu filho está fazendo, certamente ele irá se recompor e irá repreender o filho. O que vemos aqui é a ideia de que Deus se recompõe e repreende os reis. O que vemos acontecer no texto é o que vemos acontecer diante dos nossos olhos na vida. A gente vê um intervalo entre Deus sorrir com a tolice, se recompor, irar-se e repreender. Em outras palavras, nem sempre veremos os levantes contra o ungido de Deus ou contra o próprio Deus sendo repreendido instantaneamente. Essa imagem do antropomorfismo quer nos trazer em nossas mentes. Portanto, se você estiver em oração por causa da oposição daqueles que não aceitam a soberania de Deus, o que Deus espera de você é paciência. Uma outra mensagem que essa imagem que Davi, o autor, né, desse salmo, está trazendo às nossas mentes é o quanto é útil, o quanto é inútil se rebelar contra Deus. Deus é soberano, quer você queira ou não. E Ele está vendo tudo o que acontece no seu trono. Deus é tão soberano que é capaz de usar a revolta dos homens para cumprir o seu propósito. Em Atos 4, versículos 23 ao 31, a Bíblia diz: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do seu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeste o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem
a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Antes de fazer uma análise desse texto que acabamos de ler, eu queria dar destaque a uma palavra hebraica que foi traduzida no versículo 5 da NVI, que é a palavra aterroriza. Essa palavra aterroriza vem de uma palavra hebraica que significa perturbar, alarmar, aterrorizar, entre outros significados. A ideia é que a ideia dessa palavra é que quando Deus se apresenta a sua soberania, quando Deus fala com a sua voz, com a voz de ira, causa no ser humano uma confusão. O ser humano, quando ouve a voz da ira de Deus, ele fica sem reação, fica sem resposta, ele fica gaguejando. A soberania de Deus é tão confusa para os homens revoltados que ela é capaz de usar a revolta deles contra eles mesmos para repreendê-los de algo mais profundo que há no seu coração, sempre visando o bem dos homens. E o que vemos em Atos capítulo 4, versículo 23 ao 31, é que a voz da ira de Deus foi capaz de usar a revolta daqueles que tramavam contra Jesus para trazer salvação, encorajamento, maravilhas, sinais e tornar seus discípulos cheios do Espírito Santo. Lembro qual foi a minha reação quando eu ouvi a voz da ira de Deus quanto ao meu pecado. Durante a minha vida, eu estava vivendo uma revolta contra Deus por causa dos meus pecados. Então eu ouvi a voz da ira de Deus que se apresentou para mim com uma mensagem de salvação na cruz. É de ficar perplexo quando você entende a mensagem da ira de Deus contra o pecado, o que ela é capaz de fazer na vida de alguém. Eu lembro de um caso que eu vi na internet de um senhor de 96 anos, um senhor chamado Victor Cuellar, onde o juiz ouviu que esse senhor havia cometido uma infração de trânsito, passando em alta velocidade numa zona escolar nos Estados Unidos. O senhor explica para esse juiz o motivo da sua infração, que era porque ele estava com pressa para ajudar o seu filho que estava doente. Ele estava levando a questão dos exames do filho, que tinha uma doença no sangue chamada cancro. E esse senhor, ele tinha que a cada 2 semanas levar o exame para identificar se seu filho o cancro estava atuando ou não no sangue do seu filho. Ao ouvir esse relato, o juiz diz para esse senhor: desejo o melhor para o seu filho e desejo-lhe boa saúde. O seu caso está encerrado. Lembrar dessa história me faz pensar que não tem como reagir de outra forma a não ser ficar perplexo. A mensagem da ira de Deus contra o pecado, para alguns, resulta em salvação, resulta em uma real libertação dos pecados. Um autor de um livro escreveu um trecho de uma história que ele ouviu de um evangelista que dizia: numa cidade fronteiriça, um cavalo empinou e fugiu com uma carroça com uma criança
pequena. Vendo que o garoto estava em perigo, um jovem arriscou a sua vida para parar o cavalo. O garoto que ele resgatou cresceu para se tornar um criminoso. E um dia ele teve que comparecer perante o juiz para ser sentenciado por seu crime grave. O prisioneiro reconheceu o juiz como um homem que anos antes havia salvado sua vida. Por isso implorou por sua graça por causa disso. Mas as palavras do magistrado silenciaram todos os seus apelos. Jovem, até então eu era seu salvador. Hoje sou seu juiz e devo condená-lo a ser enforcado. Imagine essa outra cena aqui relatada nessa história. Imagine como esse homem ficou perplexo ao ouvir que o homem que uma vez o salvou, um dia o salvou, seria o seu juiz e seria o juiz que iria condená-lo. Essa história me fez lembrar de uma outra que eu vi também na internet, de uma juíza que vê um rapaz chamado Arthur Booth diante dela. Esse homem havia sido acusado de ter roubado um carro e agora estava diante da juíza. Só que durante essa sessão, ela faz a seguinte pergunta: você frequentou a escola Nautilus? Ele responde sim. E no mesmo instante, o rapaz reconhece a juíza. Eles foram amigos de escola na adolescência. A juíza disse para o rapaz: sinto muito vê-lo assim. Sempre me perguntei o que teria acontecido com o senhor. Ele era um bom garoto na escola. Ele era o garoto mais legal do ensino médio. Eu e ele brincávamos de futebol com as outras crianças. Olha o que aconteceu. Sr. Booth, espero que você mude. Boa sorte para você. O Sr. Booth, o Arthur Booth, foi condenado pela sua amiga, que agora era uma juíza. A reação desse rapaz também foi de perplexidade. Ele ficou chorando a todo instante depois que a ficha dele caiu, que ele reconheceu a juíza e que a ficha dele caiu. A voz da ira de Deus contra o pecado também traz juízo para aqueles que persistem em sua rebelião. Portanto, o fato de Deus muitas vezes não agir rapidamente não quer dizer que ele está indiferente às ações dos homens, como os reis de Salmo capítulo 2. Muito pelo contrário, isso mostra que Deus está no controle. Por isso que ele fala no verso 6: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião e no meu santo monte. Sião era o nome de uma fortaleza que Davi conquistou dos jebuseus e para fazer dela a capital do seu reino. Isso está lá relatado em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 7. Anos mais tarde, esse nome também foi aplicado a um monte que havia ali naquela região, que Salomão construiu o templo de Deus. E esse monte foi chamado de Monte Sião. E também Sião era um nome que se referia à cidade de Jerusalém, que ficava o templo de Deus, que ficava o monte de Sião. O que Deus está falando aqui é que Ele é soberano. Foi Ele quem estabeleceu o rei em Sião. Quando estudamos esse versículo e os versículos posteriores, o que fica claro, o que fica cada vez mais evidente, é que Deus mostra cada vez de forma mais nítida a sua soberania.
A soberania de Deus é aplicada no texto e na vida das pessoas de forma progressiva. Como é que você fica diante da voz da ira de Deus? Você fica perplexo ao perceber a multidão dos seus pecados e clama pela misericórdia de Deus? Ou você se mantém firme em sua vaidade, em seu orgulho, em sua presunção diante de Deus e age como os homens, como esses reis relatados em Salmo capítulo 2? Afinal de contas, o que podemos aprender sobre oração quando estudamos Salmo capítulo 2, versículos do 4 ao 6? Dentre outras coisas, podemos aprender que quando você se vê rodeado de pessoas que se sentem ameaçados por causa da sua conduta cristã, ore a Deus para que essas pessoas possam aceitar a soberania de Deus. Ore para que Deus lhe ensine a como lidar com esse tipo de situação, pois esse tipo de revolta já foi feita contra ele há muito tempo. Ele nunca foi pego de surpresa. Agora, se você se sente sufocado pelo mundo, pelas pessoas do mundo ao seu redor, tentando impor a você valores que são claramente opostos aos valores do reino de Deus, ore a Deus para que você confie na soberania de Deus e não ceda. Não ceda. Não mude os seus valores. Ore a Deus para que você tenha a reação correta diante da voz da ira de Deus, para que você não seja surpreendido pelo juízo, mas você fique cada vez mais maravilhado com a mensagem de salvação que vem acompanhada com a voz da ira de Deus contra o pecado. Entender a soberania de Deus lhe estimula a orar a Deus ou lhe afasta dele? Ore a Deus para que você possa entender e confiar na soberania de Deus. Eu espero que essa mensagem possa ter lhe ajudado a cultivar no seu coração, ou querer cultivar no seu coração, o desejo de confiança na soberania de Deus. E também é a firmeza para que o mundo não venha a roubar o seu coração, como também a buscar entender uma forma de alcançar as pessoas que se sentem ameaçadas com a soberania de Deus. Espero que tenha lhe ajudado e aguardo você na próxima mensagem. Paz, irmãos, bom dia. Irmãos, estou aqui hoje, eu e a Andresa, aqui representando a nossa família. Nossos filhos no momento não podem estar nos acompanhando, mas eu estou aqui para trazer uma palavra de agradecimento. Primeiramente eu agradeço a Deus, por essa oportunidade. Também agradeço aos irmãos a oportunidade que está nos dando aqui de nós compartilharmos um pouco. Eu queria que vocês nos acompanhassem numa oração aqui de agradecimento, tá? Queria que todos curvassem as suas cabeças. Nós vamos orar. Senhor Deus, sou muito grato a Ti, Senhor, por tudo que tem feito às nossas vidas, à minha família, aos irmãos da igreja, às suas famílias. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, de melhorias, de vitórias, de bênçãos, de crescimento espiritual, pelas dificuldades que estão sendo impostas a nós. Sei que esse é o momento que o Senhor está nos dando de nós crescermos espiritualmente e estarmos buscando o Senhor. Agradeço por tudo, Senhor, tudo que tem feito. Agradeço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Até breve, irmãos. Vai.
Espero que essas dificuldades diminuam e a gente, breve, possamos nos rever pessoalmente, tá? Um abraço. Então foi muito especial o nosso culto hoje, hein? Queria muito agradecer, né, de coração a cada um, né, que contribuiu para esse culto, né? Cada um que gravou cada parte, né, que pensou nos detalhes. Eu sei que alguns tiveram alguns desafios, né, para gravar o vídeo, né, e conseguir enviar para a gente, mas perseveraram, né? E eu queria muito agradecer a cada um por isso, né? Eu acredito de todo o coração que nosso Deus ficou feliz, né, e foi glorificado por meio do seu esforço. Muito obrigada, tá bom? Então eu queria finalizar o nosso culto dando 2 avisos. O primeiro é o seguinte: na próxima quinta-feira, dia 25 de junho, tá? Quinta-feira da semana que vem, nosso culto também será juntos, né? Nós também estaremos juntos no nosso próximo culto. Então será quinta-feira às 19h30, 7h30 da noite, tá? Esse mesmo esquema, a gente vai fazer o vídeo, né? E depois do culto, a gente vai ter o nosso convívio online por meio de videochamada, tá? E tem um detalhe para esse culto do dia 25, tá? No calendário da nossa igreja em casa, essa data seria a nossa festa junina, né? Mas por conta de tudo que está acontecendo, a gente não vai poder fazer, né? Não vamos poder estar todos juntos fisicamente, né? Mas nós teremos o nosso convívio junino depois do nosso culto, tá? Então, os irmãos que estão preparando esse culto de quinta-feira, né? Todos estão gravando aí suas partes caracterizadas. E eu queria muito animar cada um a também estar caracterizado, né? Com a sua roupa aí junina, com a sua roupa aí quadriculada, para o convívio que vamos ter logo depois do culto de quinta-feira, tá? Então, por favor, se preparem, né? E que seja um momento de alegria e que a gente possa celebrar juntos, né? A alegria que é poder vivermos com Deus, tá bom? Então vai ser um momento de realmente nos alegrarmos juntos, mesmo cada um na sua casa, tá bom? E o outro aviso aqui agora, né? Assim que eu terminar esse vídeo, né? Terminar o nosso culto, a gente vai ter também o nosso convívio online, tá? Então você vai entrar aí no link que você recebeu no grupo da sua igreja em casa e a gente vai ter um convívio agora para a gente também se ver, né, e compartilhar um pouco do que a gente aprendeu e do que a gente achou, né, da mensagem e do culto como um todo, tá bom? Então vamos lá para o nosso convívio agora, clica aí no culto e vamos lá se ver, tá bom? Fiquem com Deus.